Você não está cansado da vida. Você está obedecendo ao que te mata. Toda manhã você acorda. E antes de abrir os olhos de verdade, já começa o ciclo. O ciclo que te drena, que te esvazia, que te deixa sem energia para nada que realmente importa. E a coisa mais assustadora não é o ciclo. É que você acha que ele é normal. Existem 5 hábitos que você pratica todo dia sem perceber que estão sugando tudo de você. Não são pecados óbvios. São comportamentos que parecem inofensivos, às vezes até necessários. Mas a Bíblia tem algo a dizer sobre cada um deles. E você precisa ouvir isso hoje. O primeiro hábito começa antes de você sair da cama. Você pega o celular. Antes da oração. Antes do silêncio. Antes de qualquer coisa. E em menos de 2 minutos, sua mente já está respondendo a notificações, comparando sua vida com a de outros, processando ansiedade que não era sua. Você entregou o início do seu dia para tudo, menos para Deus. O Salmo 22, versículo 2 diz que o salmista clamava de manhã e à noite, e a voz dele subia. Era um hábito. Uma direção. Amanhã, antes de qualquer coisa, pertencia a Deus. Pensa comigo. Se a primeira coisa que entra na sua mente é ansiedade digital, como você quer que o resto do dia seja leve? Você não está com déficit espiritual. Você está começando o dia com o depósito errado. E é por isso que às 10 da manhã você já se sente esgotado sem ter feito nada de pesado. Amanhã dita o ritmo. E você está entregando ela sem perceber. Segundo hábito, o descanso que nunca acontece. Agora olha para o seu descanso. Você está dormindo. Mas você não está descansando. Deita na cama com o celular na mão. Fica rolando o feed até o sono vencer. Apaga a luz, mas a mente continua processando tudo que você consumiu. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12 diz que o sono do trabalhador é tranquilo, mas a saciedade do rico não o deixa dormir. Repara nisso. Não é o trabalho que impede o descanso. É o excesso de estímulo que você não larga. O seu corpo está em repouso, mas sua mente está em colapso. E você acorda cansado porque você nunca desligou de verdade. E no dia seguinte, você busca mais cafeína, mais estímulo, mais distração para funcionar. É um ciclo. E você está no meio dele todo dia. O descanso verdadeiro não é ausência de movimento. É presença de paz. Terceiro hábito, a comparação que consome sem fazer barulho. Esse aqui é silencioso. Mas é um dos mais destrutivos. Você não percebe quando começa. Você está assistindo ao story de alguém. Olhando a conquista de alguém. Vendo a família de alguém. E em algum momento, sem você chamar, entra um pensamento, por que com você não? Gálatas capítulo 6, versículo 4 diz que cada um examine a própria obra, e então terá motivo de glória em si mesmo e não no outro. A comparação não é curiosidade. É uma armadilha de identidade. Ela te faz olhar para a vida errada como parâmetro. E quando você faz isso com frequência, sua fé começa a vacilar porque você mede o favor de Deus pela vitrine dos outros. Você para de agradecer pelo que tem. Você para de enxergar o que Deus está fazendo em você. E aí você ora menos porque acha que não tem o que comemorar. Vê bem. A comparação não te motiva. Ela te paralisa. Quarto hábito, a queixa que virou diálogo. Esse ponto vai custar. Você tem uma pessoa, ou talvez mais de uma, com quem você conversa toda semana sobre os seus problemas. E essa conversa raramente resolve algo. Ela só confirma o quanto tá difícil. Existe diferença entre desabafar e ruminar. Desabafo tem saída. Ruminação tem repetição. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Agora pensa. Quantas vezes você conversou com alguém sobre o mesmo problema antes de conversar com Deus? Não é pecado falar com alguém. Mas é perigoso quando a conversa humana vira o seu principal alívio. Porque o alívio humano é parcial. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz que a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Essa paz não cabe em nenhuma conversa de WhatsApp. Você está desgastando energia falando do problema e economizando oração que poderia mover o problema. Isso está te custando mais do que você imagina. Quinto hábito, a ausência de limite que você chamou de dedicação. Você trabalha muito. Você cuida dos filhos, do lar, das pessoas. Você responde mensagem fora de hora. Você está disponível para todo mundo. E você chama isso de entrega. Mas Marcos capítulo 6,
versículo 31 registra um momento em que Jesus olhou para os seus discípulos esgotados e disse: Vinde vós mesmos, separadamente, para um lugar deserto, e descansai um pouco. Jesus não disse: aguenta mais um pouco. Ele disse: pare. Agora. O problema não é você se dedicar. O problema é você não saber dizer não. E aí você chega no fim do dia sem energia para orar, sem paciência para a família, sem presença para nada que é seu de verdade. Você deu tudo para os outros. E não sobrou nada para você nem para Deus. Isso não é fruto do Espírito. É fruto do medo de decepcionar. Agora para um segundo. Não para se culpar. Para encarar. Esses 5 hábitos têm uma coisa em comum: eles operam no automático. Você não escolhe ter eles. Você só nunca parou para questioná-los. E enquanto você não questionar, eles continuam te drenando. A Bíblia não pede perfeição de rotina. Mas ela pede consciência. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz para você não se conformar com esse mundo, mas se transformar pela renovação da sua mente. Renovação de mente começa com reconhecimento. Você pode sair disso. Mas precisa encarar primeiro. Começa hoje com um ajuste. Só um. Acorda amanhã e antes de pegar o celular, passa 5 minutos em silêncio diante de Deus. Só isso. Vê o que muda. Se esse vídeo expôs algo em você, manda para alguém que está desgastado e não sabe por quê. Às vezes a pessoa precisa ouvir exatamente isso para sair do ciclo. E se você quiser aprofundar algum desses pontos, deixa nos comentários qual dos 5 mais te tocou. O Senhor está falando. A questão é se você está ouvindo.